Bem, pessoal, continuando aí, agora sim, falando um pouco sobre as condições de solo, né? Assim, logicamente, como qualquer outra cultura, né, ela vai ter suas exigências de solos e nutrição, né? E também vão ser baseadas, tudo isso vai ser baseado na análise de solo, né? Tanto a parte corretiva, né, como a parte de nutrição. Eu vou falar mais assim da minha experiência com relação à eucaliptocultura, né? Então a gente tinha, como qualquer parte do país, você vai sempre ter uma demanda por fósforo muito grande, principalmente nessa região de Cerrado e subindo para cá para o norte, você vai ter uma grande exigência por fósforo, né? Então, na base, ou seja, na adubação de base, né? Então, geralmente, né, esse preparo do solo, esses solos, né, eles vão sempre contar com uma grande quantidade de fósforo aplicado, né? Geralmente você faz essa aplicação de fósforo na base, né? Na base não, no subsolo. Você, na hora da subsolagem, né, quando você vai quebrar também alguma camada de impedimento, você na subsolagem, quando você vai fazendo as linhas de plantio, né, você vai colocando também lá no fundo, mais ou menos a 40 centímetros de profundidade, uma quantidade de solo, geralmente de 300 a 400 gramas por hectare, né? Quilos por hectare, desculpe, não, gramas não, quilos por hectare. Então, nessa proporção, né, em termos de preparo. Isso eu estou falando já a respeito da adubação em si, né? Você tem uma adubação de start, né, para o eucalipto se desenvolver e, logicamente, baseado também na análise de solo, você vai fazer adubações que condizam, né, que venham a nutrir o eucalipto durante o seu crescimento. Esse crescimento, logicamente, né, você vai ter adubações ao longo de basicamente um ano, né, e vai fazer adubações de cobertura também, né, essas adubações de cobertura justamente para contemplar esse primeiro ano de crescimento do eucalipto, né? O eucalipto, no seu primeiro ano de desenvolvimento, ele exige muito de nutrição, né? Então você tem que ter aí uma primeira cobertura, uma segunda cobertura, terceira cobertura e adubação de um ano, né? Que você vai fazer isso em termos de adubação. Com relação ao preparo de solo, né, geralmente, assim, e a escolha também, geralmente você, aqui, ou onde eu já trabalhei, não se fazia ou não se faz derrubada de mata para se plantar eucalipto. Geralmente, né, as áreas que eram adquiridas, né, eu vou falar pela experiência que eu tenho, eram áreas que tinham pasto degradado. Então, nesse pasto degradado, geralmente era substituído pelo eucalipto. E isso geralmente dava um resultado de recuperação, já que o eucalipto ele fica ali por 7 anos, pelo menos, no caso a empresa que eu trabalhei, ela trabalhava com carvão, então necessitava de passar pelo menos 7 anos o eucalipto plantado. Então, nessa condição, certo? Nessa condição, o solo ficava lá parado, recebendo matéria orgânica também, a queda das folhas, recebendo nutrição, tudo isso fazia parte. Mas no preparo de solo, vamos dizer, o preparo de solo inicial, geralmente era um preparo convencional, onde era limpo totalmente a área, certo? Fazer essa limpeza, tirando tanto raízes, né, como galhos, tudo que ficava para trás, né, porque geralmente pasto você não tem tanta necessidade, depois que se faz vamos dizer, a limpeza da área em si, raízes e galhos, essas coisas não são levados em consideração para a limpeza, né? Mas na eucaliptocultura, com o trânsito de máquinas, né, você tem uma operação que é a subsolagem, por exemplo, que você tem que fazer, você tem que coloca um arco, né, que vai
penetrar naquele solo, e aí logicamente, se você encontrar alguma raiz nesse local, você vai quebrar o implemento. Então, além disso, tem outros implementos também, a própria grade, né? Todos esses elementos que fazem parte do preparo de solo, eles são eles necessitam, né, que a área esteja limpa, né? Então, nesse preparo de solo inicial, se tem toda essa preocupação. Então, é como se fosse um preparo convencional. Então, você deixa a área limpa, passa a grade, tem aplicação de herbicida, justamente para limpar totalmente a cultura anterior, que no caso era um braquiária ou qualquer outro pasto, uma mombaça que tivesse, para você poder fazer aí o plantio, certo?